O sentido da vida é dar sentido à vida. O que mantém um ser humano vivo? A resposta mais pura a esta pergunta talvez seja encontrada nos piores lugares. O psiquiatra, filósofo e autor austríaco Viktor Frankl passou 3 anos em 4 campos de concentração diferentes. Ele estava à mercê dos sádicos guardas SS e dos chamados capos, prisioneiros com privilégios especiais que colaboravam voluntariamente com os nazistas e eram ainda mais cruéis do que seus senhores. Os internos do campo estavam constantemente expostos à fome, à doença, ao trabalho escravo e à possibilidade de punição ou execução. Não havia liberdade. Os prisioneiros moviam-se como um rebanho de ovelhas indefesas, chutados e espancados pelos seus pastores, despojados de toda a dignidade humana. O que resta para viver em um lugar tão horrível como um campo de concentração? Quando eles tomarem todas as suas liberdades e posses, e quando a morte a curto prazo for quase inevitável, há alguma razão para não desistir da vida? Viktor Frankl concluiu que sempre há uma razão para viver, mesmo nas piores condições, sempre há sentido no sofrimento. E se conseguirmos compreender este significado, esta estrela no céu, poderemos superar até as circunstâncias mais dolorosas. Segundo Viktor Frankl, não é o prazer, nem o sucesso e o poder que essencialmente movem as pessoas, é encontrar algo, um propósito, um significado, pelo qual viver e até morrer. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o significado de tudo isso? Estas questões refletem a actual condição social, predominantemente no mundo ocidental, em que as nossas vidas parecem girar em torno de trabalhar num trabalho sem sentido para ganhar dinheiro para podermos comprar coisas como forma de entorpecer a nossa sensação de falta de sentido. Durante tempos de globalização, secularização e paz relativa, é menos provável que encontremos sentido em fazer parte de uma tribo, comunidade religiosa ou defender os nossos países e entes queridos contra inimigos vizinhos. Tudo se tornou tão enfadonho, tão sem sentido, que nos envolvemos num consumismo desenfreado e em distrações apenas para não sentirmos uma sensação profunda de falta de propósito que assola a nossa existência. E antes que percebamos, o niilismo entra em ação e começamos a nos perguntar: qual é o objetivo? Por que continuar? Não podemos comparar as circunstâncias do ocidental moderno com as daqueles que viveram nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, por incrível que pareça, andamos por aí com questões existenciais semelhantes e temos razões semelhantes para desistir completamente da vida: a falta de propósito, a desesperança, a falta de sentido. Quando estamos presos no que Viktor Frankl chamou de vácuo existencial, o que nos espera é o desespero. Durante os seus dias nos campos de concentração, ele notou uma divisão entre 2 tipos de pessoas: aquelas que desistiram da vida e aquelas que não desistiram. O primeiro grupo era mais propenso ao adoecimento e à morte. O segundo grupo tinha maior probabilidade de sobreviver. A diferença? Um sentido de significado ou, mais especificamente, a descoberta de um propósito nas suas condições de vida insuportáveis. Por exemplo, o próprio Frankl era médico e encontrou um propósito em ajudar os presidiários que sofriam de doenças. Um dia, ele recusou a oportunidade de escapar do campo para poder ficar com seus pacientes. Ele não era motivado por dinheiro, status, poder ou mesmo liberdade. Seu propósito, no caso dele, cuidar de seus semelhantes e não abandoná-los, era tão importante para ele que ele estava disposto a morrer por isso. Sua vida se tornou um sacrifício do mais profundo significado. Por outro lado, Frankl escreveu sobre aqueles que sucumbiram sob as duras condições do campo. Sempre tiveram o mesmo raciocínio para desistir, e passo a citar: não há mais o que esperar da vida. Fim da citação. Desprovidos de sentido e de fé de que as coisas poderiam ser mais favoráveis, nossos corpos e mentes começam a murchar à medida que perdemos a vontade de viver. Frankl escreveu sobre um prisioneiro que sonhava com o fim da guerra e sua libertação. Seu sonho também revelou a data em que aconteceria a libertação: 13 de março de 1945. Ele estava cheio de esperança. Mas quando o dia 13 de março finalmente passou, nada aconteceu. Como a profecia do prisioneiro era ingênua e ele não tinha propósito no contexto de sua prisão, ele ficou desapontado, adoeceu repentinamente e morreu de tifo pouco depois. Mas olhando para as circunstâncias horríveis e desesperadoras em que algumas pessoas se encontram, é justo esperar que encontrem um significado. Algumas situações não são simplesmente tão avassaladoras que eliminam a responsabilidade de escolha. Quando a guerra acabou, Frankl refletiu sobre a validade da liberdade humana durante os horrores dos campos de concentração. Ele concluiu que somos realmente capazes de preservar um vestígio de liberdade espiritual e de independência de espírito, mesmo em condições tão terríveis de estresse mental e físico. Assim, sempre temos uma escolha.
Cito: nós que vivíamos em campos de concentração podemos lembrar-nos dos homens que andavam pelas cabanas confortando os outros, dando o seu último pedaço de pão. Podem ter sido poucos, mas oferecem prova suficiente de que tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias, escolher o próprio caminho. Fim da citação. Os implacáveis capos sem moralidade, os sádicos guardas SS sem respeito pela vida humana, os prisioneiros que perderam a vontade de viver, os guardas que tentaram ajudar os presos, aqueles que encontraram sentido no sofrimento mais profundo, todos foram responsáveis por suas escolhas de vida. Portanto, independentemente de quão terrível seja a vida, ainda podemos e devemos decidir que direção seguiremos. Escolhemos trair o nosso povo e cometer actos brutais para escapar à tortura e à morte nos campos de concentração? Escolhemos sucumbir à pressão dos colegas e às ideologias odiosas? Escolhemos abraçar uma mentalidade niilista e destrutiva por vivermos numa sociedade consumista que parece espiritual e moralmente falida? Escolhemos nos tornar um brinquedo de nossas circunstâncias? De acordo com Franco, a liberdade espiritual que temos, que não pode ser tirada, torna a vida significativa e cheia de propósito. Cito: a maneira como um homem aceita o seu destino e todo o sofrimento que ele acarreta, a maneira como ele assume a sua cruz, dá-lhe ampla oportunidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, de acrescentar um significado mais profundo à sua vida. Fim da citação. Imagine ter que sair da cama todas as manhãs sem um objetivo significativo de longo prazo. A única razão pela qual você se levanta é porque precisa trabalhar e se envolver em atividades que não gosta, apenas para sustentar financeiramente uma existência sem sentido e os muitos prazeres inúteis para lidar com ela. Você culpa seu passado, seus pais, as circunstâncias e até mesmo sua genética por não ter nada a seu favor. Mas, na realidade, você ainda pode transcender sua situação difícil e encontrar um propósito, apesar de qualquer situação externa. A questão é, claro, como? Antes de entrarmos no como do significado, é útil examinar o porquê do significado. Especialmente na era atual, há uma tendência a focar no dinheiro, no status, no poder e no prazer, em vez de em uma vida significativa. Mas, de acordo com Franco, essas atividades são formas de lidar com um vácuo existencial. Eles são consequência da falta de sentido. Numa sociedade altamente preocupada com a busca do prazer e com a obtenção de riqueza, muitas vezes é difícil perceber que essas atividades não preenchem o nosso vazio existencial e são apenas substitutos baratos para o que realmente importa. Uma abordagem mais direta para lidar com a dor da falta de sentido que vemos hoje é a busca pela felicidade. Em alguns círculos, como um movimento apenas de boas vibrações, a felicidade tornou-se até uma exigência. Franco descreve uma característica da cultura americana: alguém é comandado e ordenado para ser feliz. Não há nada de errado com a felicidade, é claro, já que a felicidade é provavelmente o estado mental mais agradável e o eventual subproduto de seguir, por exemplo, os ensinamentos estoicos e budistas. Mas, assim argumenta Franco, a felicidade em si não pode ser perseguida, pois deve acontecer. Cito: é preciso ter um motivo para ser feliz. Uma vez encontrada a razão, porém, a pessoa fica feliz automaticamente. Como vemos, um ser humano não é alguém em busca da felicidade, mas sim de uma razão para se tornar feliz, por último, mas não menos importante, através da atualização do significado potencial inerente e adormecido em uma determinada situação. Fim da citação. O mesmo vale para o sucesso, segundo Franco. O sucesso também deve resultar e não ser perseguido, pois é o efeito colateral não intencional da dedicação de alguém a uma causa mais significativa. Isso deve acontecer. Quanto mais nos preocupamos com isso, menos podemos nos concentrar em nossa causa e menos provável será o sucesso. Mas se nos dedicarmos a um propósito e não nos importarmos com o sucesso, é mais provável que isso aconteça como um subproduto no longo prazo. Portanto, parece que o significado está na raiz da felicidade e do sucesso, e a falta dele está no cerne da indulgência e do vício em prazer, dinheiro, fama e poder. Tendo explicado isso, vamos dar uma olhada no como do significado. Em primeiro lugar, segundo Franco, o sentido da vida depende da pessoa, do momento e das circunstâncias. Portanto, não existe um tipo de significado que sirva para todos, adequado a todos em qualquer momento. Ele compara a busca fútil por um significado geral a uma pergunta feita a um campeão de xadrez: diga-me, mestre, qual é a melhor jogada do mundo? Não há nenhum. A melhor jogada no xadrez depende inteiramente da situação do jogo e das características do oponente.
Não podemos inventar o significado da nossa existência, mas podemos detectá-lo. Como afirmou Franco, o significado é inerente e adormecido em uma determinada situação. Só podemos descobrir o nosso propósito se interagirmos com o mundo ou determinarmos o que o mundo precisa. Franco escreveu que descobrimos o sentido da vida de 3 maneiras diferentes: 1. Criando uma obra ou realizando uma ação; 2. Experimentando algo ou encontrando alguém; 3. Pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. Em realização e realização. Atividades criativas como escrever um livro, pintar, partilhar histórias sobre os nossos sofrimentos e experiências de vida, ou resolver os problemas atuais com a ciência e as invenções tecnológicas, podem ajudar outras pessoas. Só descobriremos quando começarmos e nos envolvermos com o mundo. Assim, as necessidades das outras pessoas se tornarão aparentes. O benefício de realizar boas ações não precisa de explicação. Mas provavelmente não precisa ser grandioso. Até mesmo compartilhar um pequeno pedaço de pão com um preso faminto pode ser uma experiência profundamente significativa. A segunda reside na ligação que temos ou encontramos com pessoas e coisas. A própria experiência de vida, preocupando-se com o meio ambiente e com as pessoas, pode ser significativa por si só. Franco descreve isso como amor, pois argumenta que é necessário amor para conhecer algo ou alguém verdadeiramente. Cito: a segunda maneira de encontrar um sentido na vida é experimentar algo, como a bondade, a verdade e a beleza, experimentando a natureza e a cultura, ou, por último mas não menos importante, experimentando outro ser humano na sua própria singularidade, amando. Fim da citação. A terceira reside em encontrar sentido no sofrimento. Franco dá o exemplo de um praticante idoso que o consultou por causa de sua grave depressão após perder a esposa. Em vez de lhe dizer o que fazer, perguntou: o que teria acontecido, doutor, se você tivesse morrido primeiro, e sua esposa tivesse que sobreviver a você? Oh, disse ele, para ela, isso teria sido terrível, como ela teria sofrido. Franco ressaltou que a esposa do médico foi poupada de tal sofrimento, e ele a poupou pagando o preço, ele sobreviveu e agora está de luto por ela. Não podemos trazer de volta os mortos. Em muitas situações, como estar preso num campo de concentração, não há muito que possamos fazer em relação aos fatores externos. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos, afirmou Franco. Mudando a nossa atitude, podemos transformar a adversidade em triunfo, podemos encontrar significado, mesmo nos piores sofrimentos imagináveis. A filosofia de Viktor Frankl talvez pudesse ser resumida assim: encontrar algo para viver, e até morrer, transforma uma existência sem sentido e sem esperança numa vida que vale a pena viver, independentemente de quaisquer circunstâncias. Por isso, ele citou Nietzsche, dizendo: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Obrigado por assistir.